Pampa, na Semana Farroupilha. Júlio de Castilhos, quando assume o governo do Rio Grande do Sul, é bem no período da proclamação da República. O Partido Republicano Rio-Grandense ocupa esse espaço aqui no Rio Grande do Sul e tem uma série de acontecimentos importantes. Por exemplo, Júlio de Castilhos assume o positivismo de Augusto Conte, aquela ideia de que nós deveríamos progredir conservando, ou seja, nós temos que avançar, mas conservar as coisas como são. Ele restaurou as finanças estaduais, criou a escola de engenharia e de farmácia, controlou os chefes políticos do interior, que isso era fundamental para manter a sua força política, reforçou a brigada militar com a força de polícia, utilizou também com finalidade política a religião para que desse, de alguma forma, a unidade ao sistema. O positivismo de Augusto Conte era um positivismo republicano, mantinha a ordem social para que o progresso ele viesse com a evolução natural da sociedade. Somente o governo sabia o que era bom para o povo. O poder legislativo, por exemplo, ele era estéril, ele dizia que uma assembleia não funcionaria porque ela acabava atrasando a administração do Estado, e o velho dito popular do positivismo aqui no Rio Grande do Sul. A ordem era conservar melhorando. Então ele impõe, outorga uma Constituição em 1891 e mantém o governo do Rio Grande do Sul sobre uma mão de ferro muito forte. E aí o estopim, para a Revolução Federalista, um pouco também pela violência como o Estado era tratado, a revolta do povo foi da mesma maneira. Então, por isso que a Revolução ficou, de 1893, a Federalista, ficou conhecido como a peleia entre maragatos de um lado, da maragateria espanhola, vinda do Partido Federalista, criado por Gaspar Silveira Martins, lá de Bagé, e que estoura uma revolta contra o Júlio de Castilhos, os pica-paus que eles chamavam, porque os capes que usavam era muito característico do exército no Rio Grande do Sul, e parecia a parte de cima das penugem de um pica-pau. Então, a forma de ofender era chamar os republicanos de pica-paus, e os federalistas eram chamados de maragatos, que mais tarde, a partir da Revolução de 1923, são conhecidos como bandoleiros. E por incrível que pareça, essa coisa da alcunha que é dado é absorvido pelos revoltosos de 23. Mas ainda sobre a Revolução Federalista, que estourou no final do século XIX, foi muita violência, as degolas, e aí houve degolas de um lado, e a forma de vingança oferecida pelos revoltosos, também foi degolar em grande quantidade os seus prisioneiros, e isso levou o Rio Grande do Sul a uma das piores manchas da sua história, porque a Revolução Federalista nós tivemos irmãos brigando de um lado, o irmão brigando de outro. Rede Pampa, na Semana Farroupilha. Oferecimento Melita, café fresquinho para sentir mais a vida.